Olá a todos vocês que nos assistem. Vocês já pararam para pensar o que acontece com os veículos ferroviários antigos que já não podem mais carregar pessoas ou cargas? Provavelmente você acha que eles são derretidos ou, quem sabe, são reutilizados em alguma outra coisa. E na verdade é exatamente isso que acontece. Porém, alguns vagões e comboios seguem um destino diferente. Muitos são colocados em armazéns e vão enferrujando com o tempo. E alguns desses acabaram se tornando pontos turísticos excepcionais. O vídeo de hoje é sobre esses veículos ferroviários. E se você está visitando o canal pela primeira vez, sinta-se à vontade e aproveite o vídeo de hoje. Então vamos viajar para o mundo dos incríveis trens abandonados. O vídeo vai começar! Trem Laboratório de Alta Velocidade, Rússia. SVL, que significa Trem Laboratório de Alta Velocidade, é um trem movido por motores a jato e o seu design é muito futurístico. Produzido em 1970 na fábrica soviética de vagões em Kaliningrado, o trem foi utilizado para diversos experimentos durante 4 anos, entre 1971 e 1975. O SVL era um experimento extremamente inovador, mas infelizmente acabou se tornando um grande fracasso. O maior problema era o motor. Ele tinha um consumo de combustível absurdo e necessitava de manutenção do começo ao fim, e essa manutenção exigia o máximo de cuidado. Em 75, a União Soviética começou a operar o trem ER-200. Esse trem não tinha o mesmo esplendor. Por outro lado, era muito mais prático, não sendo necessários tantos cuidados, e assim o SVL acabou perdendo a utilidade. O trem SVL foi levado de volta para a fábrica de origem e lá foi se deteriorando durante os anos. Em 1986 teve início a perestroika, e assim que a cultura ocidental começou a entrar no país, o trem se transformou num salão de cinema. Após ser transportado, o SVL foi limpo e todos os dispositivos internos foram removidos, e então foi criado um bar e também um mini-cinema. A pintura externa foi refeita e o trem, que originalmente era vermelho e amarelo, se tornou branco e azul. Mas, posteriormente, todo o trabalho foi interrompido. Após a queda da União Soviética, essa obra-prima ferroviária foi se enferrujando nos terrenos da fábrica de Tver. Alguns moradores locais que entraram nesse terreno acabaram encontrando-o e logo se tornou muito popular, sendo criadas até excursões para visitá-lo. Algumas pessoas até dizem que o trem se parece com uma nave espacial quebrada de algum filme de ficção científica. No ano 2008, na comemoração de 110 anos de inauguração da fábrica, a parte dianteira do veículo que possui o motor a jato foi removida, a pintura refeita e depois ele foi exposto juntamente com um monumento. E o resto do SVL continua até hoje pegando ferrugem, no mesmo local para onde foi levado 35 anos atrás. O abandonado Eurostar Classe 373, TGV TMS, França. Tentativas de construir um túnel pelo Canal da Mancha foram feitas por incontáveis vezes. O primeiro projeto é de 1802 e após 2 séculos, quase todos os projetos desenvolvidos acabaram nunca vendo a luz do sol. E finalmente, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, o sonho de várias gerações de engenheiros se tornou realidade. A inauguração memorável do túnel ocorreu em 94 e logo após, o trem de alta velocidade Eurostar, classe 373, já rodava por esse túnel. O Eurostar, que pode ser contado como um dos melhores trens do planeta, correu pelo túnel por mais de 20 anos, fazendo o trajeto entre Londres, Paris e Bruxelas. Mas em 2016 ele se aposentou. Diversos foram os destinos dos vagões inutilizados. Enquanto alguns viraram sucata, outros foram enviados para museus ferroviários. Um deles foi colocado numa cidade da França chamada Valenciennes, localizada próxima à fronteira com a Bélgica. Apesar de o vagão estar registrado como veículo armazenado, na realidade é um veículo abandonado. Grafites desenhados pelos moradores em diversas partes do vagão, o trilho totalmente enferrujado. E vendo tudo isso, nos vem à mente a seguinte frase em latim: Sic transit gloria mundi. Assim transita a glória do mundo.
Até mesmo um veículo que concentrou o melhor das mais novas tecnologias, hoje não passa de ruínas de ferro que adicionam um charme a mais à paisagem. Trem abandonado na estação Yanov, Ucrânia. Não existe quem não conheça o desastre nuclear de Chernobyl, que ocorreu no dia 26 de abril de 1986. Numa imensa área foram verificadas cinzas nucleares, e o lugar mais afetado com certeza foram as florestas e campos da Ucrânia. E exatamente no meio dessas florestas e campos está localizada a estação abandonada de Yanov. Antigamente a estação fazia parte da rota que interligava Chernihiv e Ovruch. E até o desastre nuclear acontecer, a estação Yanov era a estação central da cidade de Pripyat. Hoje, Pripyat se tornou uma cidade fantasma. Logo após o desastre, os funcionários da estação, condutores e motoristas, deixaram o local de trabalho. Os trens e locomotivas que haviam sido expostos a perigosos níveis de radiação tiveram de ser abandonados e, por fim, foram enferrujando durante os muitos anos seguintes. A estação, que antigamente era tão cheia de vida, acabou se transformando num gigante cemitério ferroviário. Assim que excursões turísticas na zona de exclusão começaram a ser realizadas na Ucrânia, os vagões foram tratados cuidadosamente. Atualmente, eles não liberam mais radiação e é possível visitá-los sem nenhuma preocupação. O cemitério ferroviário de Yanov começou a receber a atenção de outros países após o lançamento do jogo chamado Stalker: Call of Pripyat. Dentro do jogo, a estação Yanov é uma das áreas que o jogador visita. Mas mesmo no mundo real, se você for até a Ucrânia e participar de uma excursão até a zona de exclusão de Chernobyl, você poderá visitar a estação Yanov. Mas se apressem! O trem constantemente tem suas partes levadas para serem feitas de sucata ou como lembrança, e além disso ele está enferrujando cada vez mais, e devido ao vento e à chuva, a deterioração avança. Daqui a 10 ou 20 anos pode não restar mais nada. Locomotiva no fundo do mar de Nova Jersey, Estados Unidos. Algumas vezes, veículos ferroviários são encontrados em lugares totalmente inesperados. Por exemplo, dentro do mar. O caso aconteceu em 1985 e foi encontrado na costa do estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Locomotivas extremamente raras, Planet Classe T, se encontravam afundadas a 150 metros de profundidade. Os dois veículos foram produzidos por volta de 1850, mas só estiveram em serviço por um curto período. O peso de cerca de 15 toneladas era muito leve para a época. Naquele tempo, as locomotivas chegavam a ter mais de 35 toneladas. Tendo ainda vários outros problemas, o Planet Classe T logo foi substituído. Mas por qual razão estavam no fundo do oceano? Esse é o maior mistério dessas locomotivas. Historiadores e interessados no assunto reviraram os registros antigos, mas não encontraram nenhuma ordem oficial sobre o abandono dos veículos ao mar. Atualmente, a teoria mais aceita é a de que as locomotivas tenham sido jogadas ao mar durante uma tempestade. Uma barca que transportava as locomotivas a partir de Boston foi atingida por uma tempestade furiosa. E foi exatamente no mesmo ponto que o navio foi atingido pela tempestade que as locomotivas foram encontradas. Talvez os tripulantes tenham empurrado as locomotivas para fora do barco, na tentativa de deixar o navio mais leve, evitando que ele afundasse. Por outro lado, algumas pessoas criticam essa teoria. E seus argumentos são bastante convincentes. Para empurrar duas locomotivas de 15 toneladas, seria necessário muita mão de obra, mas será que havia uma tripulação tão grande a bordo do navio? E ainda mais, como eles jogaram uma locomotiva no mar sem causar uma grande onda? Se uma grande onda fosse causada, o convés do navio seria alagado pela água do mar, causando grandes danos à embarcação e até mesmo perdendo muito de sua carga. No final das contas, o mistério continua um mistério. Apesar de estarem há mais de 160 anos dentro do mar, as locomotivas estão muito bem preservadas. Tornaram-se moradia de muitos peixes e conchas, sendo um lugar muito famoso entre mergulhadores. Atualmente, o Museu de Transporte de Nova Jersey está desenvolvendo um projeto que pretende retirar essas valiosas locomotivas do mar e repará-las. É claro que ainda existem muitos outros veículos ferroviários incríveis que nós gostaríamos de contar para vocês. Mas vamos terminar aqui porque o tempo do vídeo já está quase chegando ao fim.
Muito obrigado a todos vocês por sua visualização. Espero que tenham se divertido com o vídeo de hoje. E não se esqueçam de dar o seu like e de se inscreverem no canal. E também nos contem quais assuntos vocês gostariam de ver aqui em nossos vídeos. Se houver alguma sugestão, com certeza iremos respondê-la. Então, nos despedimos por enquanto. Até a próxima!